Olá, pessoal. Muito gusto estar aqui com você, mas vou falar em português. Vou falar em português porque é a minha língua nativa e eu sou muito emotivo e todas as palavras que eu tenho para falar eu não saberia falar em espanhol. Eu tenho uma história bem legal com o México. Fui competir no México várias vezes e nunca me esqueço que era muito alto. E eu chegava, depois da corrida, no final, eu estava morrendo. Estou muito honrado por estar falando como key speaker neste evento. Nunca podia imaginar, né, de falar num evento no México, mas vocês vão entender um pouco a minha história e vai ser 40 minutos muito legais aqui de partilha, de coisas que eu aprendi nessa vida empreendedora, nessa vida de e-commerce e principalmente na vida de atleta. Então, minha história começa que eu sou o mais novo de 10 filhos. E então meu pai era um grande empreendedor, que ele abria várias cidades, e minha mãe também era uma grande empreendedora, porque ela queria ter 10 filhos. Então, ela sempre falava, eu quero ter 10 filhos. E meu pai não queria. Então, eu sempre falo que eu tive duas pessoas muito empreendedoras e duas inspirações muito grandes. E aí eu entendo o porquê da minha vida de tomar risco e de ser muito feliz empreendendo e impactando as pessoas. Então, tem uma outra fala de casa que eles falavam assim, né? Os últimos serão os últimos. Então, era bem legal, porque eu tinha que me virar. E meu pai, muito empreendedor, às vezes ele tinha muito dinheiro e às vezes não tinha dinheiro. E aí que nasce um pouco a minha essência de empreendedor, de tomador de risco. E que tem tudo a ver com a ClearSale, que é uma empresa que toma muito risco. E lá atrás, né, eu sempre muito querendo experimentar a vida, não ter medo do risco, sempre estar aberto ao novo. Eu fui ser atleta porque eu tinha uma grande inspiração dentro da minha família. Eu gosto muito de falar da família porque é a família que nos define. A história nossa tem muito a ver de tudo que a gente traz dos nossos pais, dos nossos irmãos. Então, é interessante fazer essa análise para perceber, né, como eu sou, né, e como é que essa família italiana caótica e de muito, muito afeto, de muito amor, fez com que a gente tivesse muitos desses valores, né, na cultura da ClearSale. E daí eu vou contar um pouco essa história para vocês entenderem a construção, né, desses fatores de eu ter sido atleta olímpico, né, de eu ter aberto a ClearSale, e hoje é um sonho muito grande, né, já ter a ClearSale global, e no Brasil a gente está crescendo demais, e agora a gente tem uma hold, e a gente está crescendo aí, né, como a pandemia está crescendo num passo muito, muito forte. Porque a pandemia trouxe, né, o e-commerce, adiantou o e-commerce em 5 anos. Então, meu irmão era atleta, e eu via que ele era bem relapso, ele era muito relapso. Ele chegava, ele era muito talentoso, mas ele não treinava. E ele ia em todas as competições e tinha aquele glamour de viagem. E eu sempre, sempre gostei muito de viajar. E nessa época que o meu irmão era atleta, meu pai não tinha muita condição. Então foi uma época em que eu senti na carne, assim, não ter muito recursos. E foi aí
que tive a inspiração de seguir o meu irmão. Porque eu falava assim, se esse cara aí, que é todo relapso, tem essa fama, vai viajar, imagina se eu for dedicado. Então, a disciplina, a resiliência já começa desde lá, olhando o meu irmão. E daí eu me joguei nessa aventura de ser atleta. E eu até faço uma parte aqui, esporte é uma grande lição de vida, porque o esporte nos traz valores que seriam muito difíceis de a gente tangibilizar fazendo qualquer outra coisa. Um exemplo disso é da superação. Quando você está lá fazendo esporte, você sente aquele prazer de você estar melhorando, de você estar conquistando, né? E daquela dor também. Então, vocês já perceberam que empreendedorismo, né, tem muito a ver com o risco de não ter medo da dor, seja essa de uma grande derrota, né, de uma perda de um cliente. E isso foi que eu aprendi sendo atleta. E é bem legal assim, porque até minha família falava, Pedro, deixa disso, isso não vai dar nada. E eu ia treinar todo dia, com muita disciplina, porque eu tinha prazer, né, de estar vendo que eu estava me superando. Então, aqui, se ficar esse recado para vocês de fazer esporte, porque o esporte é a primeira ação, a primeira percepção do nosso corpo, da nossa propriocepção, da nossa personalidade, de nossos valores, conecta tudo com tudo. E foi assim que eu aprendi demais na vida esportiva. Então, comecei a fazer atletismo, competia na escola, mas meu grande sonho veio em 1980. Muitos de vocês devem ter visto a abertura da Olimpíada dos Jogos de Moscou. Aquilo lá foi lindo, até me arrepia. Foi muito lindo. As pessoas entrando no estádio e aquele ursinho Misha chorando. Quando eu olhei aquilo, eu falava, meu, que coisa mais linda. Eu quero ir para a Olimpíada. Né? Então, aquela sementinha veio daquele sonho de estar naquele evento. E em Moscou, era sobre os Jogos Olímpicos da antiga Grécia. Então, tinha aquele desfile das pessoas. Né? E daí, a hora que entrou o Brasil, né, o brasileiro, sempre muito alegre, muito divertido, foi um destaque na abertura, porque eu acho que, assim como eu falei, né, dos mexicanos que adoram os brasileiros, tem essa coisa da cultura latina, dessa cultura humana, né, de estar sempre feliz, de estar alegre, de estar curtindo. Então, aquilo me encantou. E, a partir daí, eu fui ser atleta. Eu treinava e era muito... Né? 1984, tentei ir para a Olimpíada, quase que eu fui. Daí não consegui fazer o índice, daí eu chorei muito, mas eu não desisti. E em 1985, um ano depois, eu fui treinar no Rio de Janeiro e daí quebrei recorde sul-americano, né? E fiz um tempo muito melhor, né, que do índice do ano anterior. E neste momento eu fui convidado para ir treinar nos Estados Unidos, vim treinar nos Estados Unidos para treinar para a Olimpíada de Seul. Só que, né, desafios de esporte, de alta performance, eu comecei a ter alergias, eu não conseguia respirar. E daí tive que me mudar para San Diego. Né? E aí é a outra parte que eu morava em San Diego e eu ia muito para Tijuana, né? Porque era ali vizinho. Então, sempre que tinha alguma coisa, fiz várias visitas e era muito legal, né? Porque na América é uma beleza de economia e tal. Mas quando você vai para um país latino, é bem diferente.
porque a gente tem essa coisa da afetividade, né? Como eu falei lá atrás, de falar, de estar triste, de ser empático. Então, sempre que eu ia... fui várias vezes para Tijuana, só para lembrar aqui meus relacionamentos, né, com o México. E com a cultura mexicana, que é tão rica e tão assim, uma delícia, né, do povo mexicano. E daí eu mudei e fui para Seul. Não fui para Seul. Eu quase fui para Seul. E faltou, né, 5 centésimos. Também foi uma época muito difícil, porque eu não fui classificado por causa de 5 segundos. O índice era 50, e daí eu fiz 50,3, 3 milésimos. Nem sei mais. Mas foi assim, vendo os meus amigos indo para Seul, foi assim um momento bem assim importante, né? Mas é na derrota, né? Que eu acho que é muito importante isso, é na derrota, é na crise, nestes momentos de virada, de turning point, de quando você tem uma crise muito grande, que você tem os teus valores e você fortalece os teus valores. E quando eu olho para trás, eu vejo como esses momentos de grandes dificuldades me tornaram mais forte. Porque chegou em 92, né, aquele grande sonho da Olimpíada, né, de repente eu estava na Olimpíada. E foi neste momento que eu aprendi uma coisa muito importante na vida, que a gente tem o inconsciente. E como o inconsciente, ele trabalha sempre a nosso favor. Que isso é bem legal. Ele sempre trabalha a nosso favor. Por que eu estou dizendo isso? Porque era a minha primeira competição, a minha primeira Olimpíada. Eu estava muito nervoso. Muito nervoso. E era tudo que eu sonhava. Aquela realização de um grande sonho. E daí, eu comecei a... Chegando lá, eu era muito CDF, muito hipocondríaco. Eu tomava muita água, tal. Aí aconteceu uma coisa que tomei muita água no caminho da... Essa é uma história até bem divertida, né? No caminho do alojamento, paramos. Eu tive que parar e fazer... Olha, depois a gente... tive que fazer xixi. E daí eu fui no mato, porque era um ônibus lá que na Europa não tem, e peguei alergia. E fiquei todo com uma alergia enorme na cara. E como eu era atleta, eu não podia tomar nenhuma droga. Então, a Olimpíada e o inconsciente, aquele meu receio, aquele medo da derrota, né, que estava lá, o inconsciente veio. E aí eu competi em 92, e em 92 bati na barreira, né? Vocês podem até ver aí o vídeo, né, de eu caindo na barreira. E foi um momento assim bem difícil, porque eu estava lá correndo e é como se vem um raio em você e você se perde completamente. Aonde que eu estava, o que estava acontecendo? E daí foi outra grande prova, e todo mundo falava: meu, você treinou a vida inteira e agora você chegou aqui e caiu. E realmente é um momento triste de uma grande derrota, né? Mas quando você olha, depois daquela caída minha, eu aprendi que o importante é você ter teu sonho, mas o mais importante ainda é você estar ali curtindo a jornada. E foi a partir daí que eu consegui, né, ter o prazer de estar com aquele objetivo de ir para a Olimpíada de 96, mas, ao mesmo tempo, eu estava curtindo
aquele momento, cada dia que eu estava melhorando. Então, o projeto, porque eu sabia que eu não teria condições de ganhar medalha na próxima Olimpíada, mas eu queria ter aquele prazer meu, o egoísmo meu próprio, o egocentrismo, de eu ter aquele prazer da superação e daquele desafio alcançado, a superação do desafio alcançado. E foi a partir daí que eu voltei para o Brasil e eu peguei um time. Uma das pessoas do time era a minha mulher, né, que era a minha fisioterapeuta, porque eu falava, eu não posso ter desculpas. Eu tenho que enganar o meu inconsciente. Eu tenho que fazer com que ele perceba, né, que eu estou em outra. Eu vou fazer tudo para não ter desculpa. E foi assim que eu peguei minha mulher, que até hoje tenho três crianças, 2 meninas e um menino, né? E foi uma jornada muito legal, porque eu tinha nutricionista, ela era fisioterapeuta, fazia fisioterapia todos os dias, e foi essa construção. E tem até uma coisa que define muito, né, o que eu sou, né, a cultura da Clear e para onde que a gente quer ir, que é o esforço, né? O esforço é individual, o esforço é meu. O que eu quero é para mim. Mas a vitória é coletiva, mesmo em um esporte onde você está competindo individualmente. Porque foi através deste time, da fisioterapeuta, da minha mulher, do nutricionista, tinha 5, 6 pessoas que estavam me olhando, me ajudando, mas principalmente dando conforto para meu inconsciente, que eu estava fazendo tudo, né, que era possível para atingir o meu melhor. E daí, 96 foi um grande ano para mim e consegui ir para a Olimpíada 96. Antes da Olimpíada, eu fiz minhas melhores marcas, mas eu não consegui, né, fazer o meu recorde na Olimpíada. Mas foi um aprendizado muito grande. Voltando para o Brasil, 97, fui para o Mundial, trabalhei um ano, né, como programador, porque eu fiz tecnologia lá em San Diego. E o que aconteceu? Depois de um ano, eu falei, eu vou empreender. Eu não quero ficar aqui, porque a empresa que eu trabalhava era muito, assim, cheia de burocracia, era muito chata, no sentido que eu não me sentia ali me realizando, né? Mas eu fazia... Por que eu decidi empreender? Porque eu pegava o projeto e eu fazia para mim. Não importava o que o cara falava, eu sempre estava fazendo o projeto e me dedicava noite e dia. E até poderia ter ficado lá, mas eu não gostava do ambiente, porque era uma coisa muito só voltada para o profissional. E daí eu fui empreender, né, em 99. Mas tem uma história muito legal, que eu tive uma recaída. Vocês não acreditam. Que em 99, minha mulher chega um dia e fala assim, Pedro, tem uma professora minha da USP, doutora, que ela é muito boa, ela tem uma técnica aqui e ela vai te levar para a Olimpíada de 2000. E daí eu topei o desafio. Já que eu tinha pedido demissão, topei o desafio. E naqueles 6 meses, eu treinei e encontrei muitas pessoas importantes que me ajudaram muito a construir a ClearSale posteriormente. Então, aquela parada, né, que eu não consegui, mas eu aprendi muito, né? Eu treinei 6 meses, foi uma jornada muito legal, uma jornada, de novo, de autoconhecimento.
Mas chegou em julho de 99, começou a semente do que ia ser a ClearSale. A ClearSale surgiu no Submarino. E eu, em julho de 99, programei todo o software do Submarino de gestão de estoque, né? Que sabe, o Warehouse Management System. E, de novo, eu era um quarteirizado, eu era um terceiro. A empresa, como a gente diz, era eu companhia, né? Porque era somente eu era o consultor, eu que fazia tudo. E neste projeto Submarino que começa essa jornada da confiança. Porque tudo que eu fazia ali, eu não media esforços. Porque era um projeto muito legal, era o primeiro e-commerce, era o Submarino, eu que fiz o primeiro picking. Eu estava imerso naquela jornada de estar começando algo completamente novo. Então, eu programava, né, fazia o programa, eu treinava, eu ia na operação, fazia o picking. Então, foi uma experiência muito legal, porque junto com o time, de novo, né, meu esforço em vários momentos lá com o pessoal da operação, mudando o sistema, porque o sistema, eu que tinha feito tudo, a gente tinha que fazer muitas mudanças, porque o e-commerce tem muitas mudanças. E aí que o pessoal lá do Submarino começou a perceber, né, o meu valor. Porque eu estava sempre disponível, sempre achando solução. Eu não reclamava, eu estava sempre rindo. Porque aquilo era meu prazer. Aquilo era meu egoísmo de ter o prazer da superação, de estar fazendo algo 100% novo, usando a minha criatividade, usando todos os meus talentos. E foi daí, então, que eu gerei um relacionamento com o Submarino e, certo momento, eles tinham um problema de fraude e pediram uma proposta para mim. E eu, muito empreendedor, muito otimista, falei, pô, eu faço esse software. E foi, assim, uma história de puro empreendedorismo, porque eu vendi um PPT. Eu nem sabia como é que fazia uma proposta, o que tinha numa proposta. Eu fui na internet, procurei, e daí fiquei a noite inteira, né, fazendo, botando as minhas ideias de como é que seria o sistema. E eu nem sabia que tecnologia ia usar. Mas eu tinha a confiança de que eu conseguia entregar, que o sistema estava na minha cabeça. E daí, pô, passei a noite inteira, botei a proposta. Naquela época, que foi 2001, cobrei $60 mil. Eu falei, agora estou rico. Né? Sabe? O otimismo imperava. Agora eu vou fazer acontecer. E depois de 2 dias, a pessoa falou, pô, Pedro, foi aprovado aqui. E daí eu fico fazendo uma análise de que o pessoal já me conhecia. Né? Eles já conheciam a minha dedicação e o que eu queria, e eu tinha feito uma proposta realmente muito completa e com muitas funcionalidades. Mas, na hora que o cara falou, Pedro, foi aprovado, eu falei, putz, vou até falar o nome aqui, né? Eu não sei como é que vocês vão traduzir. Fudeu, porque eu não tinha quem fizesse o software. E daí, de novo, eu fui atrás, junto com a minha mulher, procurar uma pessoa para fazer o software. Tive uma sorte incrível, achei um cara que era meio geninho, 15 anos. Tem uma outra história de como é que eu fiz o teste com ele. Tem muitas histórias empreendedoras assim, que a hora que eu lembro, eu fico assim, encantado de como a vida, quando você quer fazer a coisa certa, você se dedica, você faz de paixão, as coisas realmente acontecem. Porque olhando para trás e vendo essa virada, essa sementinha da ClearSale, é uma coisa muito surreal, né? De que, pô, como é que foi possível? Mas tem a minha dedicação, tinha o meu relacionamento de anterior,
com aquelas pessoas, porque eles sabiam que eu podia entregar. Enfim, entreguei o software e depois falei, agora eu tô rico, porque agora eu tenho o primeiro e-commerce do Brasil, eu tenho um software antifraude que todo mundo precisa. Mas veio a bolha e eu não consegui mais vender o software. E durante 4 anos eu tive que vender o almoço para pagar o jantar, porque eu tenho um grande talento da criatividade, mas eu não sabia, eu nunca estudei administração, eu não sabia cobrar, eu só tinha prazer de pegar, botar a minha criatividade no papel e entregar o software. Então, eu tinha vários estagiários, eu cobrava bem barato, e durante 5 anos, porque a internet patinou, foi aquela, né, vida intensa e de muito aprendizado, e eu estava me divertindo, porque apesar de eu não estar crescendo financeiramente, a gente, como empresa, estava crescendo. Tinha vários softwares, várias coisas, e era tudo estagiário, né? Porque era uma bagunça, né? Eu não sabia contratar. No Brasil, é um desafio enorme, né? Aí no México também deve ser de contratar gente, porque a burocracia que tem de contratar, os impostos eram muito caros, muito difíceis. Então eu contratava estagiário. E foi assim que a gente teve 5 anos e foi indo tal. A internet não estava andando de lado, né? Mas em 2004 tem uma outra grande virada, que é quando a gente vendeu toda a inteligência de inteligência artificial, de rede neural, learning machine para Americanas, que era o segundo maior e-commerce. E neste momento foi a grande virada, porque eu conheci a minha alma gêmea, que é meu sócio hoje, que é o CEO da ClearSale e que cuida que ajuda na ClearSale Global, que é o Bernardo Lustosa. Então, quando o Bernardo entrou, foi aquele encontro da diversidade. Eu muito criativo, muito entusiasmado, e ele muito focado, muito resolvedor, gênio, um gênio da estatística, de botar a matemática pragmaticamente no negócio. E nessa união que a gente, aos poucos, foi, em 2005, montamos a plataforma de software as a service, e foi aí que a gente começou a virar a empresa. E olhando agora, era muito diferente, né? Hoje todo mundo fala, é normal, software as a service, mas naquela época era muito difícil, porque os servidores eram muito precários, muito caros. Então, tem muitas histórias do nosso primeiro servidor, que é a hora que eu lembro, né? Vou até contar essa historinha aqui à parte, né? A gente tinha um servidor nosso que eu tinha comprado e tinha que transformar transportar ele para outro data center. E no Brasil, né, era um servidor super caro, a empresa estava naquele servidor. Eu tirei do data center, contratei um cara de segurança e a gente foi, né, levando aquele servidor para outro data center. E eu nunca me esqueço que eu falava, puta, se acontecer alguma coisa aqui neste caminho, a empresa está perdida. Porque tudo que a gente tinha estava naquele servidor. Porque não tinha mais, o data center, o outro ia fechar e eu precisava transferir o servidor. Então, essa história mostra como a ClearSale ela foi construída em cima de valores, né? De resiliência, de ter otimismo, de sempre achar a solução. E quando o Bernardo entrou na ClearSale, ele trouxe a solução também de botar na inteligência tecnológica, botar a estatística. E o Bernardo é fantástico neste quesito de como é que você resolve os problemas. E em 2008, a gente fez uma grande virada, porque o Bernardo chegou e falou para mim, Pedro,
a gente tem um score, mas não adianta a gente ter muita transação se a gente não tiver com certeza o que é fraude e não fraude. Só para explicar um pouco tecnicamente para vocês, quando você fala de inteligência artificial, você tem que ter o critério, você tem que ter o bom e você tem que ter a massa de dados, né? O bom, esse aqui não foi fraude, eu tenho certeza. E tem que ter o ruim, para você discriminar, para você separar, fazer a matemática, o score, para depois você conseguir discriminar o bom e o ruim. E o Bernardo falou para mim, Pedro, essa base aqui, que a gente tinha 2, 3 clientes, tá muito suja, que acho que aquele velho tema, garbage in, garbage out. Não adianta você ter toda a inteligência estatística de inteligência artificial se você não tem o bom e o ruim. E foi aí que a gente decidiu fazer o produto, né, para um grande varejista, que era a Via Varejo, que a gente pegaria todas as transações desse varejista e a gente ia fazer a gestão, que é o produto Total. E é o produto que faz todo o outsourcing da gestão. Era uma proposta de valor muito, muito forte, porque no Brasil, aonde que se tem fraudes de várias pessoas, vários layers, e você tomar a responsabilidade de garantir alguns indicadores, né? Porque foi assim que a gente convenceu o primeiro cliente. De novo, a gente sempre foi atrás da solução e não teve medo de tomar risco. E a gente fez essa virada deste grande produto e que estamos aí quase 12 anos consecutivos crescendo. Em 2015, a gente começou nossa operação internacional em Miami. E aí eu queria trazer de novo outra pessoa que foi fantástica nessa jornada, porque a ClearSale é uma jornada de pessoas que se dedicam e que se entregam ao propósito, que é o Rafael Lourenço, que é o VP da ClearSale Global, que está em Miami. E que ele, menino, quase, se aventurou. Por que eu falo de aventura? Porque ele era muito ligado com a família, tinha muitos amigos aqui no Brasil. Ele falou, eu vou fazer a ClearSale Global. Então, se a gente tem a ClearSale Global hoje, foi porque o Rafael, ele decidiu tomar este risco. Ele foi muito empreendedor no sentido que eu vou entrar num mercado muito competitivo. E para vocês terem a noção, a gente tinha um cliente que era uma ONG e que cobrava $50 e a gente garantia o chargeback da ONG, que é uma história também muito, muito interessante, porque a gente queria aprender. E o nosso sempre objetivo, o nosso sempre propósito era, primeiro a gente vai aprender, primeiro a gente vai gerar o conhecimento, vamos perder dinheiro, mas não importa, a gente tem que aprender como é que a gente faz um serviço de excelência. E neste caminho, desta construção, desta consistência da construção da confiança, que a gente começou a abrir o mercado. E daí foi um cliente ali, aí a gente entrou no México, um cliente do Brasil, que era a Privalha, demorou quase 1 ano e meio. O Rafael, com o seu time, foi lá e fez uma consultoria e mostrou tudo, não economizou esforços para mostrar para a Privalha que a gente podia ajudá-los nessa caminhada. E a Privalha foi nossa grande day one, né, que a gente fala na Endeavor, né, grande virada no México. Porque a gente começou a aprender demais como era a fraude no México e quão desafioso era fazer
a gestão de risco, né, no México, porque tinha esse desafio do banco negar as transações. Então, tivemos que mudar todo o processo com a Privalha, fazer um processo anterior, porque, por mais que a gente fosse assertivo, se o banco tivesse alguma dúvida, ele iria cancelar, e por isso que as taxas de fraude e de aprovação no México são muito, assim, muito graves, né? São muito altas, né? Aprovação e CBK. Por quê? Porque a hora que você começa a negar, você espanta o cliente bom. Porque você, pelo medo e por não ver realmente o que está acontecendo, você acaba, né, negando e tendo só o fraudador vindo. Por isso que na Privalha eles estavam com uma situação bem difícil. E é uma coisa outra bem interessante do nosso jeito, da nossa jornada no mundo digital, é o jeito de construir junto com o nosso cliente. A Privalha foi super parceira. E tem uma coisa que é da nossa cultura, porque se a gente é uma empresa com o propósito da confiança, a gente é muito, muito transparente, no sentido que, pô, me dá os teus dados aqui, a gente vai aprender, a gente vai se dedicar, e a gente era muito transparente para falar que a gente estava descobrindo a fraude. E o parceiro, né, e a Privalha foi muito importante nessa jornada. Então, o valor, né, da transparência é um valor fundamental para se gerar confiança. O valor do respeito é muito importante para gerar confiança. Por que eu falo respeito? Porque quando a gente decidiu fazer este outsourcing, a gente sempre foi muito, muito fiel ao nosso propósito de gerar confiança. Porque quando tem uma pessoa do outro lado, do e-commerce, e na dúvida, por causa de algum dado que não bate, você simplesmente nega aquela transação, ali você está com o mindset da desconfiança. E o que a gente sempre pregou, o respeito. Então, se o usuário está lá, ele tem alguma dúvida, a gente tem que ter uma alçada humana, tem que ter um toque humano. Lembra, lá atrás da nossa história, quando a gente começou a fazer o outsourcing, porque a gente precisava discriminar a variável fraude e não fraude? Ao fazer esta gestão, este respeito, foi muito importante para a gente entender cada vez mais, né, a fraude e não fraude, e principalmente respeitar o usuário final. Porque não existe nada pior no e-commerce, nada pior do que o sentimento da desconfiança. E sendo a gente o principal fator naquela jornada importante que o cliente está ali querendo fazer a sua compra, realizar seu sonho, naquele momento de impulsão que você vai lá e nega o cara e fala não para ele. Então, a ClearSale sempre falou sim. E a gente sempre fala sim pelo simples fato de nunca negar automaticamente, sempre ter uma alçada humana. E ter essa alçada humana é muito importante para prevenir a fraude, porque você engana o fraudador. Quanto mais você automatizar, mais do outro lado ele está automatizado. Não vamos ser ingênuos. É muito, muito dinheiro que se ganha com isso. E você precisa ter um jeito para abrir uma conversa aleatória, uma conversa que o fraudador vai falar, o que está acontecendo? Vamos ligar para o fraudador. Alô? E aqui tem uma história bem interessante, que quando a gente começou nos Estados Unidos, a gente começou a ligar. E daí a gente percebeu como a fraude nos Estados Unidos era muito ingênua. Porque a gente ligava para as pessoas, para o fraudador, e ele tinha essa parte
ele ficava nervoso. Porque aqui no Brasil, né, nós latinos somos muito criativos. E foi aí que a gente começou a perceber o nosso grande diferencial, né? Que você tem que usar muita tecnologia, muitos dados, mas esta conversa, né, você enganar o fraudador e você respeitar o bom cliente. E é isso que tem sido o nosso grande sucesso na jornada da ClearSale Global. ClearSale México, tem aí o pessoal, Ilma, Vitor, muito legal. A Alejandra, que é muito animada, sempre está junto, ela tem paixão. Nosso time do México, ele é fantástico, porque eles têm uma paixão por aquilo que eles fazem. E essa paixão está nisso, que a gente não separa a pessoa do profissional. A gente está sempre gerando a confiança. E confiança é uma coisa da pessoa. Então, todas as pessoas dentro da ClearSale, a gente prega muito pela liberdade, com responsabilidade e a transparência. E a partir destes 3 valores, a gente consegue confiar nas pessoas. Aí elas aprendem, né, como é que ela pode confiar, principalmente no consumidor final, ter a sensibilidade de saber se a pessoa é uma pessoa. E nessa nossa jornada, estou muito feliz, né, de estar fazendo essa apresentação. E este ano, né, eu tive a grande felicidade de expandir os negócios. O Bernardo, junto com o Rafael, cuidando da ClearSale Brasil e Global. E eu estou, né, agora na Hold, que é o T-Group. E o T-Group é a nossa nova jornada para a gente ajudar mais ainda o varejo a gerar confiança. Gerar confiança com este união, com essa colaboração do varejo, sendo neutro, botar muita inteligência artificial e principalmente esse toque humano para abrir uma conversa e para enganar e para ajustar mais ainda os modelos de inteligência artificial. E nessa jornada do T-Group, eu vou me despedir de vocês. Foi uma conversa assim, muito rápida, passou muito rápido, super obrigado. E vou deixar aí o vídeo, né, do T-Group e T de Trust, né, de confiança. E eu estou muito feliz, muito obrigado, um privilégio muito grande abrir um evento tão importante e sendo o principal speaker, porque a nossa história de atleta, de superação, de envolvimento humano, né, de muito respeito, é o que nos fez chegar até aqui. E neste desafio da pandemia, acredito muito que nós no mundo digital, a gente vai impactar cada vez mais o mundo, né, trazendo as pessoas mais para o digital e fazer esse grande serviço para a humanidade.
que quando você tem um propósito, quando você faz a coisa certa, e quando as pessoas se engajam nesse propósito, desse autoconhecimento, da confiança, coisas mágicas acontecem. E é isso que a gente está aqui, né, para fazer no México e no mundo, trazer essa confiança que está tão abalada. Um beijo!